O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava voltando para casa com seus discípulos. E de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A minha tradução aqui, ela é Jerusalém. Em algumas leituras vai aparecer assim: ele está fora de si, ou seja, ele enlouqueceu. Está fora de si, enlouqueceu. A tradução de Jerusalém, ela é bem real com o original, tá bom? É muito boa a tradução de Jerusalém, boa para estudos também. Os rodapés são bem generosos também. Então é muito bom, aqueles que querem comprar as Sagradas Escrituras adquirirem para si a Jerusalém, tá bom? Mas vamos refletir, amados irmãos, antes da gente fazer a reflexão, vamos ler alguns trechos bíblicos para nós entrarmos na reflexão que será feita hoje, tá bom? Vamos lá. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, no capítulo 14, versículo 12, Jesus vai dizer assim: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que elas. Isso foi o que Jesus falou. Vamos agora ouvir Mateus 10, versículo 24 a 25. Vamos ver o que é que Jesus vai dizer. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao chefe da casa, que não dirão de seus familiares. Aí nós podemos adiantar mais um pouco e ler também o versículo 22. Aliás, voltarmos um pouco e ler o versículo 22. Diz assim: e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Nós poderíamos também pegar outra leitura para entrarmos na reflexão que vamos fazer hoje. João 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15, versículos 18. Vou ler para vocês. Capítulo 15, versículo 18. Diz assim: 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Aí, se a gente adiantar para o versículo 22, diz assim: aliás, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos diz: o servo não é maior que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. E se guardarem minha palavra, também guardarão a vós. Então, amados irmãos, no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, de sábado, Jesus é chamado de louco. Ou seja, ele está fora de si. Foi isso que disseram de Jesus. E depois dessas leituras bíblicas, o que eu quero refletir junto com vocês é o seguinte: veja só na condição, se as pessoas diziam que Jesus era louco, então todos aqueles que fazerem a vontade do Pai também vão ser chamados de loucos. Entenderam? Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo só fez o bem na terra. Jesus Cristo, ele tinha compaixão. Jesus Cristo, ele tinha a vontade de fazer a vontade de Deus. Ele mesmo dizia: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus, ele se entregava completamente à missão ao povo de Deus.
E o que foi que aconteceu com Jesus? Foi perseguido, foi caluniado, foi maltratado. As pessoas, alguns poderosos, tinham inveja dele. Não reconheceram nele o Cristo de Deus. Pessoas próximas suas traíram ele. Judas, apóstolo dele, que ele passou a noite todinha rezando. A gente viu na liturgia, creio que foi ontem. Jesus passou a noite todinha e escolheu. E teve toda uma história com Judas Iscariotes, e Judas o traiu mesmo assim. E outros discípulos também tiveram suas fragilidades, né? Então Jesus só fez coisa boa. E mesmo assim as pessoas chamavam ele de Beelzebul. Dizia que ele estava possesso pelo demônio. Era assim que ele curava as pessoas. Hoje nós vimos um monte de pessoas atrás dele, as pessoas dizendo que ele estava louco. Então, se isso aconteceu com Jesus, que fazia o bem, que fazia a vontade de Deus, se depois dessa leitura que a gente leu, onde Jesus Cristo disse: se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se chamaram a mim de Beelzebul, também vou chamar vocês. Todos vão odiar vocês por causa do meu nome. Então, se aconteceu tudo isso com Jesus, vai acontecer. E acontece também com todos aqueles que se colocam à disposição para fazer a vontade de Deus. A exemplo de São Francisco de Assis, do venerável Frei Damião. A exemplo de Santo Antônio de Pádua, tantas pessoas que na sua época eram consideradas loucas, consideradas pessoas anormais. Tantos homens e mulheres, nós poderíamos citar aqui santos canonizados para a igreja, que foram considerados loucos em sua época, hoje canonizados, graças a Deus. A igreja reconheceu e viram que eles viveram a fé de uma maneira heróica e que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez com que a igreja visse os milagres que foram realizados depois de sua morte pela sua intercessão. A exemplo de São João Paulo II, que o Senhor colocou lá um pé e tinha uma enfermidade incurável e que os médicos não conheciam, ele só fez colocar o pé no túmulo de São João Paulo II. Então, um milagre, né? Então, mas não volta no assunto, já estou me perdendo. Então, se fizeram tudo isso, né? Se fizeram tantas blasfêmias, tantas perseguições com Jesus Cristo, todos aqueles que quiserem fazer a vontade de Deus vão perseguir, vão chamar de louco, vai ser excluído, né? Tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer. O próprio Jesus falou isso no Santo Evangelho. Aí, meus irmãos, isso entra totalmente em contraste com o cristianismo que é pregado hoje. Hoje em dia, infelizmente, está se fazendo uma pregação em que Jesus se torna aquele bonzinho que aceita todas as coisas. E não é bem assim. Para seguir Jesus tem que ser de uma maneira radical. Vou dar só um exemplo. Jesus pede para nós renunciarmos todas as coisas. Buscar em primeiro lugar as coisas do alto e o resto lhe será acrescentado. Juntai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba nem a traça corrói. E hoje em dia, se você é pobre, é ensinado a você para que se você seguir a Jesus, Jesus vai lhe dar um carro novo, um emprego novo. Não é bem assim. Não é bem assim. Entenderam? Seguir a Jesus Cristo é seguir a cruz. Seguir Jesus Cristo é seguir as blasfêmias. Seguir Jesus Cristo é acumular calúnias, acumular perseguições e, em um último caso, o martírio sangrento. Porque o martírio incruento já existe. Quantas pessoas cristãos querem seguir a vontade de Deus e são incompreendidos até pela sua família? Jesus hoje, quando foi chamado de louco, estava com seus familiares, os próprios familiares de Jesus Cristo que chamavam ele de louco. Os santos
Os santos são considerados loucos para este mundo. Jesus foi considerado, os santos foram considerados, e repito, todos aqueles que querem seguir o mandamento de Deus, que querem seguir em sua radicalidade o que Jesus nos ensina, também irão ser chamados de loucos. Isto é verdade. Amados irmãos, onde é que nós aprendamos que os santos são considerados loucos para este mundo? Nas Sagradas Escrituras. Tiago 4:4. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou seja, quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. O mundo não é bonzinho, gente. O mundo quer nos arrancar da presença de Deus. Então, amados irmãos, que nós possamos ser pessoas, vamos falar assim, né? Pessoas santas. Santo significa separado. Ou eu usar a palavra diferente. Que nós possamos fazer a vontade de Deus, desejar fazer a vontade de Deus, se entregar nossa vida completamente a Deus, para que nós possamos, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, assim como diz os apóstolos, na carta aos apóstolos. Em primeiro lugar, agradar a Deus, antes agradar a Deus que aos homens. Aliás, amados irmãos, nós podemos refletir também na carta aos Atos dos Apóstolos, na carta dos Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando em Pentecostes, né, estavam os apóstolos reunidos lá, e teve aquela manifestação do Espírito Santo de Deus que desceu sobre os apóstolos, e os apóstolos começaram a falar em línguas diferentes, né? Vale lembrar também que eles falaram em línguas diferentes. Nesse caso aqui, em Pentecostes, não foi os gemidos inefáveis, mas eles falaram em línguas diferentes. Estavam lá pessoas de diversas regiões, né, diversos países, e eles falando a língua daquele povo. Eles não entendiam da língua, de línguas diferentes, mas eles falavam e as pessoas entendiam. Então, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, fala isso. No versículo 12, diz assim: estavam todos estupefatos e atônitos, perguntando uns aos outros: que vem a ser isso? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e as pessoas não compreendiam o que era. Elas acharam diferente. Era algo sobrenatural. Amados irmãos, as coisas de Deus devem ser assim. Os filhos de Deus devem ser assim. Os filhos de Deus devem chegar e mostrar o que Deus faz de diferente, de sobrenatural na vida deles. Mesmo que chamem de louco. E aí, voltando ao caso lá de Pentecostes, eles começavam então a rir das pessoas. Lembra também quando riam de Noé, quando Noé estava construindo a barca para salvar a família dele, as pessoas rindo: ah, bobão. E as pessoas rindo, e Noé lá fazendo. O seguidor de Deus é assim também. Ele quer fazer a vontade de Deus, o povo fica zombando, dizendo que tá louco, incompreendendo, né? E o que o homem de Deus pode fazer? Perseverar, continuar a caminhada, continuar firme e forte na fé, não importa os ventos contrários. E aí eles disseram lá, né, no evento de Pentecostes: eles estão cheios de vinho doce, ou seja, eles estão bêbados, né? E também vale lembrar que o vinho também é alegria. Então os apóstolos estavam ali naquele êxtase com o Espírito Santo, todos eles alegres e felizes, realizando a vontade de Deus, e as pessoas dizendo: ó, mangando, ó, ninguém entende aí. Mas, irmãos, isso acontece também no tempo de hoje. Na renovação carismática, por exemplo, quando os membros da renovação carismática estão rezando em línguas, em gemidos inefáveis, e
E também o falar também de quem é ligado à renovação carismática é um falar diferente também, né? Com as coisas de Deus. E as pessoas não entendem, às vezes chegam a criticar, pensam que é outra coisa diferente, mas não é. É coisa de Deus. É algo sobrenatural. Imagine você chegar próximo a uma pessoa que você nem conhece e você começar a falar os problemas que ela tem. Você nem conhece a pessoa. E começa a dizer tudo que a pessoa tá vivendo e dizer, Deus vai tomar conta disso, você vai ficar curado. A pessoa diz, pode ser um louco. É um louco, é uma louca. Entenderam? E tá faltando isso no meio de nós. Pois bem, meus amados irmãos, que a gente possa pedir a Deus que Ele nos dê a sabedoria de realizarmos em primeiro lugar a vontade de Deus. Não importa o que digam de nós, né? Não importa o que nos aconteça. Não importa se somos aceitáveis ou não. Não importa o que faça conosco. Desde que realizemos a vontade de Deus, como Jesus Cristo desejou e realizou a vontade do Pai. Como tantos santos e santas seguiram por esse caminho e hoje são bem-aventurados no céu, que nós sejamos assim também, amados irmãos. Que nós tenhamos sede de justiça. Que nós tenhamos sede de Deus neste mundo que passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.